perdão, hein? Bom, essa quarta colácio, né, que é sobre a renovação da eclesiologia. Na verdade, a eclesiologia é algo tão rico, né? Poderíamos dizer até que não é uma renovação, mas é um verdadeiro nascimento da eclesiologia, né? Pela dimensão que adquiriu esse tema na teologia a partir do século XX, né? E foi no meados do século XX que depois convergiu no Concílio Vaticano II, né? E que depois continuou, né? Agora existe uma profusão de livros e autores que falam sobre esse tema. E podemos dizer mesmo que houve um nascimento da eclesiologia, porque até então não havia um estudo sistemático, né? Os padres da igreja sempre falavam da igreja, muito frequente, evidentemente, mas não de uma forma de um tratado teológico como a gente conhece, né? E alguns consideram, inclusive, a eclesiologia como o tema mais importante do Concílio Vaticano II, né? Como, digamos assim, o núcleo, né, dogmático deste concílio. Então, eu vou fazer a minha apresentação, eu vou falar um pouco uma cronologia da eclesiologia, né, muito rápida, principalmente no começo, e nos interessa mais o século XX, e depois, aí no final, eu vou complementar com algumas ideias que são como ideias basilares sobre a eclesiologia atual, que, claro, são coisas selecionadas, né, não dá para falar tudo, que é muita coisa. Então, em primeiro lugar, falar os tratados sobre a igreja, a gente pode dizer que surgem a partir do século XV, naquela época, século XIV, XV, que é aquela época do conciliarismo, né, em que as pessoas começaram a se perguntar qual que era a verdadeira natureza da autoridade na igreja, né, e apareceu assim como um desejo de explicar teologicamente o que era a igreja, né. Depois ele entra já no século XVI, depois da Reforma Protestante, como essa perspectiva apologética, né? de defender a igreja. Só no século XIX é que aparece, como todas as matérias, né, de teologia, tratados mais sistemáticos, né? Mas até então, podemos dizer que até essa época, e nessa época também, né, se tinha esse caráter mais apologético. Por exemplo, foi nessa época que nasceu aquela ideia tradicional de falar dos atributos da igreja para distinguir a verdadeira igreja. Onde está a verdadeira igreja? Né? Que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Né? Depois também esses estudos de caráter mais, esses, né, do século XIX, herdando já do século XV, XVI, caráter mais canônico, né? Mais assim, digamos, falando, digamos, mais desses aspectos visíveis da igreja, né? Agora, tudo isso, né, o canônico institucional, por exemplo, né, a igreja, uma definição da igreja mais, sob o ponto de vista institucional, canônico, a igreja é como a congregação dos fiéis cristãos fundados por Jesus Cristo e cuja cabeça visível é a igreja, né? Desculpa, e cuja cabeça visível é o Papa, né? Então, que é, né, própria, assim, uma definição, né, dessa época. Mas veja que, se pegamos esses dois exemplos, né, os atributos da igreja, essa definição mais institucional, quase sociológica da igreja, a gente pode dizer que ainda não se expressa o mistério da igreja, né? E a teologia, ela parte do mistério, essa ideia do algo sagrado que está por trás, e você, para buscar a essência da igreja, é muito difícil, não dá, teologicamente você não pode distinguir, mas enfim, captar sob o ponto de vista mais teológico, né? E vai ser justamente, eu vou mostrar aqui que a partir do século XX, a igreja, podemos dizer que ela toma consciência do seu mistério, né? Quem ela realmente é, e nasce, digamos, uma concepção mais rica da igreja, né? Como, por exemplo, na Lumen Gentium diz, a igreja é em Cristo como um sacramento ou sinal, instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, né? Você vê que é uma abordagem que, né, digamos, toma assim de um modo mais profundo e até mais abrangente a igreja. Então, estando assim as coisas, voltando, nós chegamos na segunda metade do século XX, que, como nós estamos falando aqui nessas matérias, nessa primeira parte da Colácio, que é sobre a história da teologia, começa a aparecer uma convergência, muitas perspectivas diferentes, né, que vai dar uma nova forma de abordar a igreja, né? Então,
claro, já havia os grandes temas do direito canônico, como, por exemplo, estava se estudando, se questionando o tema da hierarquia, do sacramento da ordem, né, da teologia fundamental, onde se estudava a própria fundação da Igreja por Cristo, né, o desenvolvimento teológico dessas 4 notas, da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Então, isso era mais ou menos a teologia que se fazia até o início do século XX. A partir do século XX, então, eu vou dizer uns elementos assim que entraram na teologia, como a gente sabe, né, o estudo bíblico, a patrística, mas vamos mostrar como que esses elementos vão fazer crescer e nascer essa eclesiologia, né, o estudo da igreja. Então, primeiro a ideia do mistério. Isso porque todo o movimento litúrgico, que é do final do século XIX, começo do XX, existe um autor, Odo Cássio, né, que é mais da área da liturgia, mas ele cria como uma espécie de princípio teológico, né, que é a ideia do mistério. O mistério como essa forte presença do sagrado, que ao mesmo tempo atua e permanece, né, permanece transcendente, né, permanece acima do que a gente pode entender. Então que Deus que Deus está sempre presente em Cristo e nos seus mistérios, né, cuja justamente a igreja é essa prolongação do corpo de Cristo, né? Essa prolongação de Cristo, na verdade, né? É o corpo de Cristo na história, e mais é a abordagem do mistério. Então, é um elemento a mais que, né, agora se começa a se abordar a igreja como esse mistério. Há um autor que depois, assim, no começo do século XX, que vai ser muito importante, embora ele vai morrer muito jovem, com 50 anos, quando ele tinha publicado seu grande livro sobre esse tema, que eu até não conhecia, que é chamado Emily Mersch, né? Esse era um jesuíta, né, se não me engano, belga, agora não me lembro mais, belga ou francês, e ele tinha como, nos seus estudos teológicos, ele via, né, como justamente a igreja nessa sua visão, essa união orgânica entre cabeça e membros, né? E todo o seu estudo se voltou a essa ideia do Cristo total, né? A gente sabe que esse conceito Cristo total é da patrística, especialmente de Santo Agostinho, que quer dizer a igreja com sua cabeça e os seus membros. Mas é interessante que, justamente com os membros, ou seja, os fiéis unidos a Cristo, esse é o Cristo total, né? Que Santo Agostinho dizia. E Emily Mersch, ele começou a estudar, vamos assim, toda a teologia em função desta ideia do Cristo total. Foi ele que forjou aquela expressão que a gente ouve bastante, que todos nós somos filhos no Filho, né? Somos filhos de Deus em Cristo. Porque ele dizia o seguinte, que a gente só pode entender a Deus e estudar teologia, digamos assim, dentro dele mesmo, né? A partir do próprio Deus. Então, é só através do Cristo total que a gente pode falar de qualquer outra coisa. Então, Emily Mersch, ele concebeu um projeto de escrever toda a teologia, digamos, tendo como base esse Cristo total, né? Que na verdade, ele passou a chamar o corpo místico de Cristo, né? Enfim, a expressão já era conhecida, né? É uma expressão da patrística, não é nova, mas assim como o centro da teologia. E foi essa ideia do Emily Mersch, que ele morreu em 1940, né? Ele escreveu o seu livro, um livro importante chamado O Corpo Místico de Cristo, Estudos de Teologia Histórica. Ele escreveu em 1933 ele publicou. E depois ele começou a fazer esse projeto, né, de escrever toda a teologia, digamos, tendo como centro essa ideia do corpo místico de Cristo, né, no sentido do Cristo total. E, de fato, ele tinha acabado já, faltavam alguns complementos quando ele faleceu na Segunda Guerra Mundial, inclusive até salvando alguns irmãos seus jesuítas e acabou falecendo, mas marcou essa sua obra. Marcou Henri de Lubac, que será o tema da próxima classe, então a gente vai deixar, mas Henri de Lubac, ele escreve Catolicismo em 1938, né? Ele fala de Emily Mersch como seu inspirador, né? E, enfim, Henri de Lubac vai mais na linha digamos, de resgatar a patrística, né? Que já falaremos mais para frente. Depois, mas esses estudos de Emily Mersch
influenciou muito, então, em 1943, a encíclica, né, do Papa Pio XII, Mystici Corporis, né, que é como se compendia esses estudos do corpo místico de Cristo, e, de fato, né, nessa encíclica se vai falar, digamos, dizer, né, que essa imagem, corpo místico de Cristo, é a imagem, digamos, mais sublime que se tem da Igreja, né? E, de fato, foi já um passo, né, uma evolução nos estudos da eclesiologia, né, essa encíclica. No entanto, essa encíclica, ela procurava manter, digamos assim, o que, digamos, os estudos neoescolásticos comuns, né, que se tinha, né? Então, por exemplo, né, um tema que depois acabou sendo assim mais polêmico é que nessa encíclica se dizia que quer dizer, se concebia, né, que o corpo místico de Cristo se identifica com a Igreja com a Igreja Católica, e, portanto, aqueles que não estão unidos à Igreja Católica não estão unidos ao corpo místico de Cristo, né? Estariam excluídos dessa comunhão com Cristo. Inclusive, anos depois, em 1947, na Mediator Dei, se fala, né, um pouquinho, talvez, digamos, amenizando essa ideia, se fala que o batismo, né, faz com que as pessoas se incorporem ao corpo místico de Cristo, né, e, portanto, o batismo, enfim, de todas as igrejas cristãs, né, mas fala, enfim, se fala só do batismo nessa época, né. Depois a gente vai ver que com o Concílio Vaticano II, essa perspectiva ecumênica se alarga e que tem tudo a ver com a eclesiologia também, né, como nós vamos ver. Depois, então, isso foi em 1943, o Corpo Místico de Cristo, né? A Mystici Corporis, 1943, a encíclica de Pio XII, né? Depois aparece um estudo, que daí já é um estudo, a sua importância, que é um estudo muito grande, né? Sobre a Igreja, que é a Igreja do Verbo Encarnado, de Charles Journet. Embora o Charles Journet, ele tinha uma perspectiva bastante escolástica, né? Ele não incorpora tanto os elementos da história, os elementos bíblicos que favoreceram, né, esse nascimento, essa renovação da eclesiologia, mas essa é uma obra grande, ele começa a publicar em 41, né, publica um segundo volume em 51, depois um terceiro volume em 1969, né, sobre a Igreja. E já antes do Concílio Vaticano II, ele falava bastante, por exemplo, sobre a perspectiva ecumênica, né? Até a ideia de que os cristãos não católicos podem, de alguma maneira, pertencer à Igreja. E mas foi uma obra assim marcante pela sua dimensão. Depois você tem as grandes inspirações de Yves Congar, né, na eclesiologia, que, sim, Yves Congar, ele recupera muito essa dimensão histórica, né, a volta às fontes, a Bíblia, né, e pode-se dizer que é o eclesiólogo mais importante, né, desde a Mystici Corporis, né, que vai influenciar mais, assim, sob o ponto de vista das suas ideias, o Concílio Vaticano II. E ele entende a Igreja, ele dizia a Igreja como fundada por Cristo, Cristo como cabeça do corpo místico, animada pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, composta por homens que podem ser pecadores e falíveis, né? Então, você vê que aí é um conceito um pouco mais vasto da Igreja, talvez não... Depois a Lumen Gentium vai até aprofundar nisso, né? Mas ele tinha essa concepção, né? E falava assim, que a imagem, o corpo místico de Cristo, que o mais importante dessa imagem não é tanto a sua visibilidade, ou seja, o corpo, né? Mas sim a sua unidade na pluralidade, que é o que ele que depois também isso vai ser bastante falado no Concílio Vaticano II. Depois ele também propõe a imagem da Igreja como o templo do Espírito Santo, como uma forma de enxergar também na Igreja essa ideia da espiritualidade e da comunhão. Então, você vê que aí já tem muitas das ideias do Concílio Vaticano II, de Yves Congar, né, que é mais recente, né, mais próximo do concílio. Bom, e agora, o que acontece com o concílio, qual que é o ponto de chegada do Concílio Vaticano II? Nós sabemos que a grande Constituição, o grande documento,
eclesiológico do Concílio Vaticano II é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, né, que fala da igreja, que fala dos leigos, etc. Então, agora, um resuminho dessas ideias da eclesiologia nesse documento, esse documento vai claramente tomar essa dimensão histórica salvífica, né, que é a dimensão que os eclesiólogos do século XX tomam e aprofundam, né, sem, ao mesmo tempo, romper, evidentemente, com a tradição neoescolástica precedente. E começa dizendo, né, quer dizer, diz que o conceito da igreja, segundo esse documento, né, está subordinado à igreja como mistério de comunhão, né, e sacramento de salvação, né? Então, a ideia do mistério de comunhão com Cristo, né, corpo místico, e, ao mesmo tempo, sacramento de salvação. É na Lumen Gentium também que se utiliza, que vai se explorar bastante essa imagem da igreja como povo de Deus, né? Inclusive, vai ocupar a preferência dentre as imagens. Inclusive, até ficou como, digamos, quase que como a teologia, como se fosse a teologia do povo de Deus, né? Quase que definindo a eclesiologia da Lumen Gentium, né? Mas essa ideia do povo de Deus depois vai ser explorada, porque vai se falar também da hierarquia, a hierarquia da igreja como serviço, né? Todos os bispos participando desse órgão colegial, que participa com o Papa, que tem uma corresponsabilidade com o Papa, né? A ideia colegial, que todos os bispos têm esse poder de ensinar, santificar, governar, e a igreja como povo de Deus também, fica mais claro essa ideia de uma igreja peregrina em direção à sua plenitude escatológica, né? Então, tudo isso é o conceito da Lumen Gentium. Então, eu destacaria agora algumas ideias, né, digamos, que nascem a partir do Concílio Vaticano II e que depois vai ser explorado. Então, primeiro, essa ideia do povo de Deus, né, é muito claro que vem justamente pela renovação dos estudos bíblicos, né? Digamos, no Antigo Testamento era essa ideia do povo de Deus estava muito claro, né? Quer dizer, já como uma preparação da igreja, né? Como se fosse a igreja no Antigo Testamento, quer dizer, era Deus constituindo o seu povo. Também a utilização no Antigo Testamento do termo eclésia, assim traduziam na tradução dos 70, né? Que significa Assembleia Reunida para o Culto. Depois, também, das fontes bíblicas, tem essa ideia do povo de Deus como a autocompreensão de Israel como povo de Deus, né? Como o povo escolhido da aliança. Então, tudo isso vem dos estudos bíblicos e que a Lumen Gentium vai incorporar, né? Vai explorar, vai usar muito essa ideia do povo de Deus, né? Isso serviu muito, foi importante, porque a ideia do povo de Deus ajudou muito e ajuda, né, para o diálogo com o protestantismo, né? Depois, mas ao mesmo tempo, também, né, a partir do Concílio Vaticano II, se notou que a imagem de povo de Deus não pode se tomar como uma alternativa, né, como ou povo de Deus ou corpo místico de Cristo, mas como um complemento, né? Então, o povo de Deus, corpo místico de Cristo, né, e povo, né, e depois também foi acrescentado uma terceira imagem, que é a imagem do templo do Espírito Santo. A partir também dessa, enfim, já estou terminando, né? O tempo já esgotou os 20 minutos, mas a partir dessa perspectiva, né, também vai se usar bastante, vai se explorar bastante a perspectiva que nasce no Novo Testamento da Igreja, né, que vem assim dos estudos bíblicos. Então, a natureza do reino de Deus, né, né, e a questão da fundação da Igreja não como uma apologética, né, mas como uma perspectiva muito além da perspectiva apologética, né? A igreja como comunhão e sacramento de vida em Cristo. Depois, no Novo Testamento, fica claro também a importância da comunidade local, né? A ideia das igrejas particulares, o testemunho de vida também das primeiras comunidades, etc. Né? Enfim, não vai dar para falar tudo, porque eu queria só terminar. Então, essa ideia, você vê que é justamente a partir do século XX, essa ideia do corpo místico de Cristo, depois os estudos bíblicos, o povo de Deus, vai formar, então, agora essa profusão de muitos estudos eclesiológicos, que também aqui eu não vou citar. Só para terminar, então, agora mesmo, queria dizer que é interessante que a teologia, em geral, ganha, né, a partir do Concílio Vaticano II, uma perspectiva eclesiológica, né, ou seja, que você estuda tudo
digamos, ou sempre, vamos dizer, como através, ou não só através, né, mas com essa perspectiva. E, de fato, quando a gente olha, né, para toda a teologia, mas se a gente tem uma perspectiva eclesiológica, especialmente falando da igreja, porque a igreja, claro, ela é uma instituição, é um corpo visível, né? Ela tem as suas leis, ela é uma sociedade também aqui terrena, mas se você aborda a igreja sob esse ponto de vista do mistério, né? Então, claro que a perspectiva fica muito mais rica, né? Só para voltar, por exemplo, antigamente, no catecismo antes do Concílio Vaticano II, né? Uma definição, seria uma definição do catecismo, o catecismo de 58, diz assim: a Santa Igreja é a congregação dos fiéis cristãos, fundadas por Jesus Cristo, e cuja cabeça visível é o Papa. É uma definição, né, fria, um pouco mais externa. Enquanto que na Lumen Gentium, né, entre outras, mas tem uma definição que eu já citei, que diz assim: a igreja é em Cristo como um sacramento ou sinal e instrumento de íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Né? Quer dizer, a igreja é em Cristo um sacramento, um sinal da união de Deus, né, de todo o gênero humano e da unidade de todo o gênero humano entre si. Né? É uma perspectiva maravilhosa, dá para se tirar muitas coisas. Por exemplo, quando a gente estuda a obra, para citar um exemplo, né, o Opus Dei, a gente vê que, por exemplo, a gente pode dizer o que é o Opus Dei? O Opus Dei é uma instituição da igreja, dirigida por um prelado, com estatutos próprios, e assim por diante. Mas você pode dizer também que o Opus Dei é uma pequena parte da igreja que serve como fermento de santidade na sociedade. E fica, eu acho que essa segunda, digamos, perspectiva, né, uma perspectiva muito mais profunda, né, muito mais teológica, no meu modo de ver. Eu lembro só, Dom Pedro Rodrigues, ele escreveu um livrinho chamado Opus Dei, Estrutura e Missão, justamente falando assim, que a estrutura do Opus Dei, a gente pode também alargar também a estrutura da igreja, né, mas a estrutura do Opus Dei nasce da missão, né, e não o contrário, não é uma estrutura que é criada e depois se faz uma missão. Então, realmente, isso foi o nascimento, a renovação da eclesiologia no século XX, que agora dá toda essa perspectiva na teologia. Então é isso.